Eu sou o aluno Lucas Dornelles Guarda, estudante do curso de Agronomia da Universidade do Oeste de Santa Catarina, e estarei apresentando um trabalho para a disciplina de Entomologia e Acarologia Agrícola. Estarei falando sobre o percevejo verde da soja, Onesara virido. Classificação zoológica: Reino Animalia, filo Arthropoda, classe Insecta, ordem Hemiptera, família Pentatômide, gênero Onesara e a espécie Onesara viridula. Esse percevejo ele é originário do norte da África e apresenta ampla distribuição nas áreas agrícolas do Brasil. Ele é adaptado nas regiões mais frias do país, ou seja, na região sul. E é uma espécie polífaga que se alimenta de várias culturas diferentes e se destaca pela frequência de ocorrência de danos causados na cultura da soja e posteriormente na cultura do milho e trigo. Características morfológicas: esses percevejos, quando adultos, apresentam um tamanho de 12 a 17 milímetros de comprimento. Eles se alimentam a partir do terceiro estágio de desenvolvimento, ou seja, a partir do seu terceiro instar. Eles apresentam um aparelho bucal sugador labial ou picador sugador e asas posteriores, do tipo hemiélitro. Essas asas são asas mais rígidas que acabam fazendo a proteção do segundo par de asas, que são asas membranosas. Ciclo de vida. Esses percevejos eles fazem a postura na face abaxial das folhas, ou seja, na parte de baixo das folhas, ou em locais mais protegidos nas plantas. Cada fêmea pode ovipositar em média 50 a 100 ovos e são de coloração creme amarelo quando recém-ovipositados, sendo que à medida que amadurecem, eles vão adquirindo coloração alaranjada quando estão próximos da eclosão. Comportamento: esses percevejos eles se alimentam da seiva da planta, isso por causa do seu tipo de aparelho bucal. Eles realizam diapausa. Essa diapausa ela é mais popularmente conhecida como hibernação. E essa diapausa ela ocorre principalmente pela falta de alimento e a redução da temperatura. Esses insetos são hemimetábolos, ou seja, apresentam metamorfose incompleta. Isso por causa que eles não passam pela fase de pupa, mas sim por causa que eles vão diretamente da fase de ninfa para a fase de adulto. Condições favoráveis e evolução. O desenvolvimento desse percevejo ele é influenciado principalmente pela temperatura e a disponibilidade de alimento. A fase de ninfa ela pode oscilar de 23 dias sobre 30 graus Celsius e até 56 dias sobre 20 graus Celsius. Em média, o tempo de desenvolvimento de ovo adulto é em torno de 30,3 dias. A fase de ovo é de 5,7 dias, ninfas de primeiro instar 3,4 dias, segundo instar 4,6 dias, terceiro instar 3,9 dias, quarto instar 5,5 dias e quinto instar 13 dias. Identificação e monitoramento. Esse percevejo possui coloração verde com pontos brancos no escutelo. O escutelo é essa região mais rígida do percevejo em formato de triângulo e os três pontos brancos estão localizados bem na parte superior dessa superfície. As ninfas vão do primeiro ao quinto instar. Aqui tem-se a identificação das diferentes fases de ninfa do percevejo, sendo que aqui é a fase de ovo, ninfa de primeiro instar, segundo instar, terceiro instar, quarto instar e quinto instar, e posteriormente a fase adulta. Para monitoramento desse percevejo, recomenda-se vistoriar as lavouras no mínimo uma vez por semana, dando preferências para as horas mais frescas do dia, que são os momentos que os percevejos preferem realizar o ataque. Para isso, devem ser realizadas a amostragem com pano de batida, que possui coloração branca, 1 metro de comprimento, e o mesmo é posto na entrelinha da cultura, ou seja, entre duas fileiras de plantio. Essa técnica ela é realizada de modo a que se agita as plantas no lado do pano de batida das duas fileiras
e deve-se ter 2 ou mais percevejos por metro linear de cultura para se realizar o controle. Ou seja, como vai ser agitado as plantas dos dois lados do pano de batida, terá um total de 2 metros lineares. Assim sendo, um total de pelo menos 4 percevejos para poder realizar o controle. Isso deve ser realizado em não apenas um ponto da lavoura, mas sim em vários locais específicos, nas bordas, no centro, e deve-se atingir uma média de 4 ou mais percevejos por pano de batida a cada 2 metros lineares para se fazer o controle. Esse percevejo causa como dano nas vagens de soja, sendo que são a principal fonte de alimento, e ele ataca após a fase de R3, que é o início da formação da vagem, e o seu ataque se estende até a fase de R7, que é o início da maturação fisiológica. Ao se alimentar, eles penetram o estilete, com o qual atingem os grãos. O estilete é essa peça bucal aqui dos percevejos. Quando eles atacam as plantas, eles acabam liberando uma toxina. E essa toxina, ela vem ocasionar uma drástica redução de massa, se tornam deformados e podem até ser abortados. Isso quando os grãos são atacados, principalmente na fase inicial do desenvolvimento. Os grãos atacados eles ficam menores, enrugados, xoxos e com cor mais escura que o normal. Para se realizar o teste nas sementes, é realizado o teste de tetrazoide, que ele determina a viabilidade das sementes. Assim sendo, após esse teste realizado, as sementes adquirem essa coloração e esses pontos mais claros, brancos, são as regiões onde foram atacadas pelos percevejos. Desafios ao manejo. Para o manejo desse percevejo, existem infinitos critérios adotados pelo MIP, que é o manejo integrado de pragas. Dentro do MIP existe o controle cultural, que se dá por meio de eliminar as plantas daninhas na entre-safra. Isso por causa que essas daninhas elas podem ser hospedeiras do percevejo. O controle químico, que é a base do manejo atualmente. O controle químico ele é feito com o grupo químico dos organofosforados, dos piretroides e também dos piretroides mais neonicotinoides. Dentro desses existem 3 formas de ação, que é a de ingestão, de contato e sistêmico. A de ingestão, o percevejo necessita de ingerir diretamente o inseticida para ele agir. De contato, o inseticida precisa atingir a superfície do percevejo para poder realizar a sua ação. E os sistêmicos são os produtos mais indicados para o controle desse inseto. Isso por causa que os sistêmicos, quando aplicados, eles são absorvidos pela planta e após isso eles passam a circular no interior da planta juntamente com a seiva. E quando que os percevejos vão se alimentar, eles acabam ingerindo juntamente com a seiva o inseticida. E posteriormente o inseticida acaba exercendo sua função de controle dos percevejos. Junto com o manejo no MIP, existe o controle biológico. Ele se dá através de mosca, a Tricopoda nitens, e ela parasita o adulto do percevejo Neisseria viridor. E ela acaba fazendo a sua postura sobre o corpo do percevejo. E quando que as larvas eclodem, elas passam a se alimentar do corpo do percevejo e posteriormente o percevejo morre. Também tem dentro do controle biológico o uso de trizócolos, que é uma vespinha. E ela é bastante eficaz no controle dos pentatomídeos. Ela é uma vespinha parasitoide. A mais comum utilizada para onizar a virídula é a Trizocus basalis, que é a parasitoide dos ovos do percevejo. Essa aqui é a vespinha Trizocus basalis. Essa vespinha ela pode ovipositar ou parasitar, em média, 250 ovos de percevejo. E o ciclo corre da seguinte maneira. O adulto, fêmea, ela realiza a oviposição
no interior dos ovos do percevejo. Os ovos, após 17 horas, eclodem e as larvas elas passam a se alimentar do material no interior dos ovos do percevejo, ou seja, do embrião dos percevejos. Após 105 horas, essas larvas elas se tornam pupas e a pupa tem um período de 120 horas, totalizando aproximadamente 5 dias. Após esses 5 dias, as pupas elas se tornam adultas e acabam eclodindo. No momento da eclosão, no lugar de nascer um percevejo, irá nascer uma nova vespinha, que já estará praticamente pronta para começar a realizar uma posterior oviposição, necessitando apenas da sua fecundação.